que Deus me deu e por vocês também terem me dado a oportunidade de começar essa jornada, né, no livro de Ruth. Um livro tão maravilhoso e que falou tanto ao meu coração, gente. Assim, o que eu vou falar aqui, vou falar de um texto bíblico, mas vou falar de um texto bíblico que Deus falou profundamente ao meu coração. Inclusive, o livro de Ruth é responsável por algumas decisões interiores do meu ser, da forma de lidar com a vida, de lidar com as tragédias, de lidar com o porvir, inclusive. Então, assim, é muito amor envolvido, literalmente. Para começar, eu queria conversar com vocês. Eu gosto muito de começar com ilustração. Eu acho que ilustração é sempre bom, porque a gente... É como se fosse uma imagem mental sobre o que a gente vai ver nesse primeiro capítulo de Ruth. E eu gosto muito da ideia, da função, na verdade, né, das âncoras para uma embarcação. A âncora, ela é uma coisa fundamental para uma embarcação. Porque quando o navio vai atracar no porto, ele precisa de uma âncora para ele não sair por aí, né, levado pelo vento, pelas ondas. Mas a âncora também é muito importante, gente, quando há uma tempestade. Porque quando há uma tempestade, qual o procedimento que os marinheiros fazem? Eles lançam a âncora para que aquela embarcação ela fique segura, né, e não fique sendo levada de um lado para o outro com a tempestade. Então, assim, quando tem uma tempestade, jogam a âncora, fica ali paradinho todo mundo, esperando a tempestade passar. Depois que a tempestade passa, a âncora é recolhida. E aí segue viagem. Só que existe um problema, galera. Tem âncora que não aguenta o rojão de uma tempestade mesmo. E aí é desesperador. Se você está numa embarcação com a âncora fraca, e aí você pega uma tempestade e a âncora se parte, meu amigo, você está mal. Você está literalmente numa tempestade sem ter nenhuma segurança. Jogado de um lado para o outro de acordo com a vontade do mar. E pensando na nossa vida como sendo uma embarcação, e pensando que existe a necessidade da gente ter uma âncora firme, sólida, segura, que durante as tempestades da vida a gente possa lançar e saber que aquela âncora não vai partir, não vai arrebentar. Pensando na nossa vida dessa maneira, a gente precisa ter uma âncora muito firme, muito segura. E eu não sei qual é a sua âncora, mas a âncora que a gente precisa ter na nossa vida, que vai segurar a nossa vida, é a palavra de Deus. Bicho, abre minha... Tá tocando meu alarme ali. Valeu. É aí, né? Foi mal aí. Castelo Forte, visto que eu sou crente. Valeu. Então, assim, rapaziada, a âncora da nossa vida precisa ser a palavra. Agora, se a nossa âncora for outra coisa, na hora da tempestade, não vai aguentar, vai arrebentar. E aí eu não sei qual é a âncora da embarcação da sua vida hoje. Não sei o que é que você tem se apoiado na hora da tempestade, na hora das dificuldades, em que o seu coração tem confiado. Tem gente que confia no curso universitário, tem gente que confia no dinheiro que tem gente que confia em alguém. Mas quando você confia a sua vida na palavra do Senhor, a sua âncora é a palavra do Senhor, cara, você está seguro. Mas, ainda bem que não é só o meu, né? Mas esses alarmes estão perseguindo a gente, bicho. Isso é perseguição religiosa. Então assim, rapaziada, quando a sua vida não tem uma âncora firme,
numa tempestade vai mostrar. Vai mostrar. Mas eu tenho uma boa notícia para lhe dar. Ainda que até agora você não tenha uma âncora firme, uma âncora sólida, e que talvez você esteja agora no meio de uma tempestade e você percebeu que sua âncora torou, calma, ainda não é o fim. Ainda não é uma tragédia. Porque o dono do mar é o Senhor. Ele é o Senhor das ondas. Ele é o Senhor do mar. Ele fez eu e você. Então, a gente começa pensando no ideal. O ideal é que a gente ancore, tenha como segurança na nossa vida a palavra de Deus. Mas também a gente precisa ter um entendimento que ainda que a gente não teve a palavra de Deus até o momento como âncora, o Senhor ainda é o dono do mar. Calma. Ainda que a âncora rompeu e você está no meio da tempestade, calma, confia. Confia. É mais ou menos isso que a gente vai ver nesse primeiro capítulo de Ruth. A gente vai ver uma família que vai atrás da provisão e não do provedor, que deixa a vida ser guiada pelas circunstâncias, estilo Zeca Pagodinho, deixa a vida me levar, a vida leva eu, e não tem como âncora, alicerce, a palavra. E quando vem a tempestade, realmente a coisa desanda, mas ainda não é o fim. Ainda existe esperança. Porque o dono do mar é o Senhor. E Ele é soberano. Queria convidar você a abrir sua Bíblia no livro de Ruth. E a gente ir para uma jornada nesse livro tão maravilhoso da Bíblia. Vou ler aqui. Ruth 1. Vamos ler o capítulo todo. Nos dias em que os juízes julgavam, houve fome na terra de Israel. E um homem de Belém de Judá foi morar por algum tempo na terra de Moabe, com a sua mulher e os seus 2 filhos. Este homem se chamava Elimeleque, e a sua mulher se chamava Noemi. Os seus filhos se chamavam Malom e Quilion. Eram efrateus de Belém de Judá. Foram à terra de Moabe e ficaram ali algum tempo. Algum tempo depois, Elimeleque, o marido de Noemi, morreu, e ela ficou sozinha com 2 filhos. Estes casaram com mulheres moabitas. O nome de uma delas era Orfa, e o nome de outra era Ruth. E ficaram ali quase 10 anos. Depois morreram também Malom e Quilion, os 2 filhos de Noemi, e assim ela ficou sozinha, sem os 2 filhos e sem o marido. Então Noemi voltou da terra de Moabe com as suas noras, porque ainda em Moabe ouviu que o Senhor havia se lembrado do seu povo, dando-lhe alimento. Assim ela saiu do lugar onde havia morado, e as 2 noras estavam com ela. Enquanto caminhavam, voltando para a terra de Judá, Noemi disse às suas noras: vão agora e voltem cada uma para a casa de sua mãe, e que o Senhor seja bondoso com vocês, assim como vocês foram bondosas com os que morreram e comigo. O Senhor faça com que vocês sejam felizes, cada uma na casa de seu novo marido. E deu um beijo em cada uma delas. Elas, porém, começaram a chorar alto e lhe disseram: não, nós iremos com a senhora para junto de seu povo. Mas Noemi disse: voltem, minhas filhas, por que vocês iriam comigo? Vocês acham que eu ainda tenho filhos em meu ventre para que se casem com vocês? Voltem, minhas filhas, vão embora, porque sou velha demais para ter marido, e ainda que eu dissesse, tenho esperança, ou ainda que casasse esta noite e tivesse filhos, será que vocês iriam esperar até que eles viessem a crescer? Ficariam tanto tempo sem casar? Não, minhas filhas,
A minha amargura é maior do que a de vocês, porque o Senhor descarregou a sua mão contra mim. Então, de novo choraram em alta voz. Orfa, com um beijo, se despediu de sua sogra. Rute, porém, se apegou a ela. Então Noemi disse: veja, a sua cunhada voltou para o seu povo e para os seus deuses. Vá você também com ela. Porém, Rute respondeu: não insista para que eu a deixe, nem me obrigue a segui-la, porque onde quer que a senhora for, irei. Onde quer que pousar, ali pousarei. O seu povo é o meu povo, e o seu Deus é o meu Deus. Onde quer que você morrer, morrerei, e eu ali serei sepultada. Que o Senhor me castigue, se outra coisa que não seja a morte me separar de você. Quando Noemi viu que Rute estava mesmo decidida a acompanhá-la, deixou de insistir com ela. Então ambas se foram até que chegaram a Belém. E aconteceu que, ao chegarem ali, toda a cidade se comoveu por causa delas. E as mulheres perguntaram: essa não é Noemi? Porém ela lhe dizia: não me chamem de Noemi, mas me chamem de Mara, porque o Todo-Poderoso me deu muita amargura. Quando saí daqui eu era plena, mas o Senhor me fez voltar vazia. Porque então querem me chamar de Noemi, se o Senhor deu testemunho contra mim, o Todo-Poderoso me afligiu. Foi assim que Noemi voltou da terra de Moabe com Rute, sua nora, a moabita, e chegaram a Belém, no começo da colheita da cevada. Vamos orar? Pai Santo, a gente leu Tua palavra e eu te peço que por Tua graça o Senhor abra o nosso entendimento. Nos ajuda, Senhor, a compreender as verdades eternas do Teu texto. Que o nosso coração seja terra fértil para a Tua palavra. Que a Tua graça faça com que a gente entenda o princípio eterno do Teu texto. Me ajuda, Senhor, também a ser fiel à Tua palavra e a falar conforme o que está escrito. Te pedimos isso em nome de Jesus. Amém. Amém. Gente, para a gente começar essa trajetória, a gente precisa fazer algumas observações. A gente não pode pegar o livro de Rute e começar a pensar que ele está isolado, né, assim, num contexto. Então, o primeiro versículo nos dá uma pista, meu irmão, fundamental para a gente entender o livro de Rute. É como se o livro de Rute houvesse um comentário bíblico sobre o livro de Rute na própria Bíblia. O comentário bíblico de Rute está na própria Bíblia. Então, observa comigo o versículo 1. Nos dias em que os juízes julgavam, houve fome na terra de Israel. Então, o que é que aconteceu, galera? Qual era o período dessa história aqui? O período dos juízes. Então, uma boa dica, uma boa lição de casa para você entender o livro de Rute é você ler o livro de Juízes. Tá bom? A gente não vai ler o livro de Juízes todo, mas a gente precisa compreender algumas coisas do livro de Juízes. O livro de Juízes, no livro de Juízes acontece um ciclo. Pá, 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 pá. E esse ciclo é o seguinte: o povo peca contra o Senhor. Deus permite que os inimigos de Israel ataquem o povo. O povo se arrepende do seu pecado e clama a Deus por um libertador. Deus levanta um libertador para o povo. Deus levanta um juiz para o povo. E aí a gente vê que tem vários juízes, né? Enfim, Sansão, por aí. O mais conhecido é Sansão. Deus levanta um juiz. E aí, o que é que acontece? Período de paz. E aí, o que é que acontece? Volta a acontecer pecado,
juízo, né? Deus levanta nações inimigas que vão contra Israel, o povo se arrepende, Deus levanta um juiz, período de paz, pecado. É um ciclo, é isso. Não para, do começo ao fim do livro de Juízes é esse ciclo. Pecado, juízo, arrependimento, Deus levanta o juiz, período de paz, tal. Quando Deus levanta o juiz, resolve o problema, período de paz. Então, basicamente é isso. Outra coisa muito interessante do livro de Juízes, a gente poderia até pegar e dar uma olhada nele, é entender o seguinte, que quando o tempo de Juízes acontece, é o tempo que o povo de Israel vai gradativamente herdando a terra de Canaã. Se você lembrar comigo da história da Bíblia, o que é que acontece? O povo de Israel é escravo no Egito, Deus liberta o povo, ok? O povo passa 40 anos no deserto por causa da dureza de coração e tudo mais, e aí Moisés morre, toda aquela geração morre, e aí Josué, Caleb vão com o povo, com os filhos daqueles que saíram do Egito, e vão conquistando Canaã, ok? Moisés tinha escrito que quando aquele povo entrasse na terra de Canaã, eles precisavam expulsar os cananeus e os povos que haviam lá, porque se eles não expulsassem, eles iam se corromper. E o que é que acontece? O povo vai crescendo, ficando mais forte do que os cananeus, entrando na terra, conquistando, e em vez de expulsar eles, fazem acordos com o povo. Beleza? Então, vamos dar uma observada aqui. Deuteronômio, capítulo 7, versículo do 1 ao 6. Quando o Senhor, seu Deus, os fizer entrar na terra, isso é Moisés escrevendo, viu, gente? Para o qual vocês estão indo, para dela tomarem posse, ele expulsará diante de vocês muitas nações, os hititas, os girgazeus, os amorreus, os cananeus, os ferezeus, os heveus, os jebuseus. São 7 nações maiores e mais fortes do que vocês. E quando o Senhor, seu Deus, tiver dado a vocês e vocês as tiverem derrotado, então vocês as destruirão totalmente. Não façam com eles tratado algum e não tenham piedade delas. Não se casem com as pessoas de lá. Não deem suas filhas aos filhos delas. Não tomem as filhas delas para os seus filhos, pois elas desviariam seus filhos de seguir-me para servir outros deuses, e por causa disso a ira do Senhor se acenderia contra você e rapidamente os destruiria. Assim vocês tratarão essas nações, derrubem os seus altares, quebrem as suas colunas sagradas, cortem os seus postes sagrados e queimem os seus ídolos, pois vocês são um povo santo para o Senhor, o seu Deus. O Senhor, seu Deus, os escolheu dentre todos os povos da face da terra para ser um povo, o seu tesouro pessoal. Pode passar para o 7. Não, até o 6, beleza. É isso aí. Então, entendeu, galera? Moisés escreveu, rapaziada, quando vocês entrarem, presta bem atenção. E aí, vamos olhar o cenário de Juízes. Juízes 1, do 27, vamos a partir do 27. Manassés, porém, não expulsou o povo de Bet-Sean, o de Tanak e de Dor, o de Ibleã e o de Megido, nem tampouco os povoados ao redor destas cidades, pois os cananeus estavam decididos a permanecer nela. Quando Israel se tornou forte, impôs trabalhos forçados aos cananeus, mas não os expulsou totalmente. Efraim também não expulsou os cananeus que haviam em Gazer, mas os cananeus continuaram a viver entre eles. Nem Zebulon expulsou os cananeus. Meu irmão, vai falar todo mundo dizendo, ninguém expulsou, ninguém obedeceu a Deus. O povo fez o que queria. E no livro de Juízes se repete um refrão. Naquele tempo não havia rei em Israel e cada um fazia conforme lhe parecia bem. Parece o dia de hoje, né? Parece o dia de hoje, assim, não...
ninguém faz o que deve fazer. Faça o que acha que é certo. Faz o que acha que é certo. Então, entende isso aí. No tempo de Juízes, onde havia esse ciclo, aparece a família de Elimeleque. Ok, minha gente? E aí, a gente precisa entender muito bem todas essas coisas para poder entrar aqui na história de Ruth. Tá bom? Podemos prosseguir? De boas? Deu para pegar todo mundo? Então vamos lá. E vamos lá ainda no capítulo 1. E o homem de Belém de Judá foi morar por algum tempo na terra de Moabe. Gente, se não era para estar com as nações vizinhas, quanto mais ir morar lá. O negócio não era muito legal. Deus não queria que o povo dele se misturasse. Inclusive, Deus não quer até hoje, viu, gente? Esse negócio de casamento, um crente com um não crente, isso é uma coisa terrível. Namoro, missionário. Pelo amor. Mas depois a gente segue isso aí. Um homem de Belém de Judá foi morar por algum tempo na terra de Moabe, com a sua mulher e seus 2 filhos. Esse homem se chamava Elimeleque, sua mulher se chamava Noemi, os seus filhos se chamavam Malom e Quilion. Eram efrateus de Belém de Judá, foram à terra de Moabe e ficaram ali. Algum tempo depois, Elimeleque, marido de Noemi, morreu. Então, dá uma paradinha aqui, só para a gente pensar como eu posso dizer assim, na ironia que tem nesse texto. Esse texto tem uma ironia. Está dizendo, no tempo de Juízes houve fome na terra de Israel. Um homem de Belém foi morar em Moabe. O que é que a gente precisa pensar sobre isso? Belém quer dizer casa do pão. Então, existe já uma ironia. Para o primeiro leitor, ele lia o seguinte, na casa do pão faltou pão. E um homem da casa do pão foi morar em Moabe por falta de comida. Beleza? E aí, primeira coisa para a gente pensar, né? E aí fala o nome dos personagens, aquela família toda, tal, belezinha, enfim. Esse homem, ele foi buscar para sua família suprimento, bens materiais. Só que ele esqueceu dos recursos espirituais. Ele foi trazer uma solução física para aquilo que não era físico. Lembra do ciclo de Juízes? Como é o ciclo? Pecado, juízo de Deus, né? Deus mandava uma nação ali no pé de Israel. Inclusive, essas nações vinham e normalmente levavam tudo. Por isso que os filisteus, por exemplo, era uma, né? Os caras rapavam tudo, os caras ficavam Israel ficava com fome. Tudo consequência do pecado. Pecado, juízo de Deus, arrependimento. Deus levanta um juiz, período de paz. Então, o que é que eu quero dizer com isso? O que é que a gente pode entender com isso? O problema aqui, galera, da fome de Israel era espiritual. A fome de Israel era um juízo. A fome em Belém era um juízo do próprio Deus, porque o povo tinha se afastado dele. O povo saiu da proteção de Deus. E aí vieram os inimigos, E como é que resolve isso? Indo para a terra inimiga morar? Não. Se arrependendo. Então, galera, primeira lição do livro de Ruth. Se resolve um problema espiritual com coisas espirituais. Tem problema na vida da gente, galera, que não é físico. E a gente quer tratar de forma física. Tem um amigo meu, Laerte, que é psicólogo. E é um pastor maravilhoso. E ele diz o seguinte, olha, Fábio, nem toda depressão é falta de Deus. Mas existe depressão que é falta de Deus. Tem coisa, galera, que é espiritual. Tem coisa, literalmente, que a gente só vai resolver quando a gente se arrepender dos nossos pecados. Então, Elimeleque, ele sai atrás da provisão e não do provedor. O coração dele estava nos recursos. E aí você até olha, poxa, mas faltou alimento, o cara tinha família, tinha filho. Mas ele não confiou no Senhor. Ele não participou do movimento de arrependimento. Ele preferiu fugir ao invés de ficar e se arrepender. Inclusive, ele fugiu para a terra de Moabe, gente. Historicamente falando, a terra de Moabe era bronca, velho. A terra de Moabe, os moabitas, foi que chamaram Balaão, quando o povo de Israel estava no deserto, para amaldiçoar o povo de Deus. Tá certo?
Então, e se não bastasse ele ir para ali, o que é que acontece? Versículo 3. Algum tempo depois, Elimeleque, o marido de Noemi, morre. Ela ficou sozinha, com 2 filhos. Estes casaram com mulheres moabitas. Gente, casar com mulher moabita é uma bronca, velho. A Bíblia, a gente acabou de ler aqui um texto, ó. Não deem casamento com elas. Não... É aquela coisa, né? O que decidiu a vida deles foi a circunstância e não a palavra. Essa palavra, nesse tempo aqui de Juízes, eles tinham acesso a essa palavra. Então, começa daí o problema. Deixar a circunstância guiar a vida. E procurar a provisão, não o provedor. Não ter a vida ancorada na palavra, e sim na circunstância. E aí acontece que depois que o marido morreu, os filhos se casam com moabitas. Gente, casar com moabita é uma bronca do tamanho do trem. Dá uma olhada aqui em Números 25, do 1 ao 3. Diz assim. Tchau. Valeu. Quando Israel estava em Sitim, o povo começou a entregar-se à imoralidade sexual com mulheres moabitas, que as convidaram aos sacrifícios de seus deuses. O povo comia e se prostituía perante esses deuses. Assim Israel se juntou à adoração a Baal-Peor, e a ira do Senhor acendeu-se contra Israel. Essa era a história de Israel. E aí a família de Elimeleque vai morar junto com os inimigos do povo de Deus, junto dos idólatras. Eles vão buscar a provisão e não o provedor. E ainda se dão em casamento seus filhos. Então a gente começa entendendo que nenhuma circunstância deve nos fazer não viver de acordo com a palavra. Agora, a boa notícia é que apesar disso, Deus é bom. Apesar de nós tomarmos decisão com base nas circunstâncias, buscarmos o caminho mais fácil para resolver os nossos problemas, talvez o nosso problema até com Deus. Deus continua sendo bom, Deus continua sendo misericordioso. E aí a gente vê nesse bloco aqui do 1 ao 5, fome, fuga e morte. 3 palavras definem esses versos, do 1 ao 5. Fome, fuga e morte. Se fosse tudo com F, poderia ser fome, fuga e falecimento. Mas morte fica mais legal. Então assim, turma, Elimeleque morre e o versículo 3 diz que Noemi ficou sozinha com 2 filhos. E aí os 2 filhos se casam com Orfa e Ruth. Depois de 10 anos ali aproximadamente, morrem os 2 filhos. E o texto vai dizer no verso 5 que Noemi fica sozinha de novo, sem os 2 maridos e sem filhos. Bem, o texto não diz para a gente que o salário do pecado é a morte. Não diz para a gente que morreu porque desobedeceu. Mas a gente sabe que o salário do pecado realmente é a morte. E por que Deus poupou Noemi? Bem, não sabemos, a soberania de... Na verdade sabemos, no final do livro a gente vai entender melhor. Mas a soberania de Deus. Eles foram buscar o pão e acharam a morte, a tragédia. Estamos diante de uma situação trágica. Se coloque você no lugar de Noemi. Já pensou? Você perder sua família, ficar sozinho. Cara, que tragédia. Tudo deu errado. Mas nada fugiu do controle de Deus. E isso é que é incrível da Bíblia. De antemão vou dar um spoiler do futuro. A tragédia nunca é maior do que a provisão de Deus. A tragédia nunca é maior do que a graça de Deus. Eu estava hoje almoçando com um amigo e a gente estava falando sobre a Covid. E ele dizendo assim, olha, sobre os cuidados que precisa se ter com a Covid. E ele dizendo assim, olha, hoje eu tenho cuidado e algumas pessoas não entendem porque eu perdi meu pai. Eu perdi meu pai de Covid. E eu disse assim para ele, mano, o Senhor levou seu pai porque chegou o tempo do seu pai ir. Não importa, chegou o tempo. Com isso eu não estou dizendo que não é para a gente se cuidar, não é para a gente se proteger. Lógico, precisa se cuidar, fazer o que é para a gente fazer mesmo.
mas no dia que a gente tem que ir, a gente vai. E eu até disse, cara, eu peguei Covid, sou um grande candidato a morrer, tenho imunidade lá embaixo, sou transplantado e tal, e o Senhor, pela graça dele, não chegou o meu dia. E ele ficou até meio emocionado, ele disse assim, cara, meu pai dizia isso. Meu pai dizia, não cai uma folha da árvore se Deus não quiser. E assim, apesar dessa tragédia, gente, Deus está agindo. Muitas vezes a gente vive com alguns temores, com algumas ansiedades. E esse tempo de pandemia gerou muita ansiedade em muita gente, velho. Porque, por exemplo, eu tenho uma mãe idosa, cheia de comorbidade, eu sou cheio de comorbidade, tenho 2 filhos pequenos, né, que eu quero ver crescer. Meu sonho é entrar com meu filho, com a minha filha se casando. E quando eu peguei Covid, eu fiz, Senhor, eu quero viver. Mas ao mesmo tempo eu me entreguei ao Senhor para o que Ele quisesse. E a gente vive cheio de medo disso tudo. Do caos, da fome, da tragédia, A gente precisa descansar o coração. O livro de Ruth me ajudou demais a entender que a soberania de Deus, e essa frase que eu falei para você foi o que mais me marcou. A soberania de Deus, a graça de Deus, é sempre maior do que a tragédia. Não importa ela qual seja. Eu não sei se você carrega na sua vida, na sua memória, alguma tragédia. Eu carrego algumas. Eu não sei se você foi abusado já. Eu não sei como foi o relacionamento dos seus pais. Talvez o trauma que você carrega de algum acidente que lhe deixou travado. Eu tenho algumas marcas. Acho que você também deve ter as suas. Mas a soberania de Deus é maior do que a tragédia. A graça dele está no controle, inclusive, disso. Vamos seguir, minha gente. Versículo 6. A partir do versículo 6, a gente vê a volta para Belém. A partir do verso 6, a gente começa a contemplar a volta para Belém. Vamos dar uma olhada aqui. Versículo 6. Então Noemi voltou da terra de Moabe com as suas noras, porque ainda em Moabe ouviu que o Senhor havia se lembrado do seu povo, dando-lhe alimento. Esse capítulo 1, minha gente, é tão duro por causa das tragédias que a gente às vezes termina não vendo a graça de Deus nesse capítulo. Isso aqui é uma boa notícia. O Senhor se lembrou do seu povo. O Senhor concedeu alimento ao seu povo. É hora de voltar. É hora de voltar para o povo de Deus. E a gente vê uma mulher amargurada. E a amargura dela, gente, é contra Deus. Como esse relato é precioso. Como Deus é tão grande que deixou registrado a amargura de uma mulher contra Ele mesmo. Você vai ver as reclamações de Noemi e ela tem razão em estar triste. Ela está de luto. Ela perdeu o esposo dela, ela perdeu 2 filhos. Mas a gente vê uma mulher amargurada. E a amargura dela é contra Deus. O argumento que ela vai usar é dizer, olha, a mão do Senhor pesou contra mim. Eu estou assim porque Deus fez isso comigo. Não me chame de Noemi, me chame de Mara. Porque foi isso que o Senhor fez comigo. Velho, é muito pesado isso. E essa mulher que a gente vai ver. E vamos ver, vamos observar aqui, versículo 7. Assim ela saiu do lugar que havia morado, e as 2 noras que estavam com ela, enquanto caminhavam, voltando para a terra de Judá, Noemi disse às noras. Então a fala de Noemi, observa a fala de Noemi. Vão agora, voltem para casa, cada um para a casa da sua mãe, e que o Senhor seja bondoso com vocês, assim como vocês foram bondosas com os que morreram e comigo. O Senhor faça com que vocês sejam felizes, cada um na casa de seu novo marido. Então elas, vocês estão liberadas, vocês podem ir, tudo bem. E aí acontece uma comoção, né? E deu um beijo em cada uma delas, e elas, porém, começaram a chorar alto. Esse não é o único momento de choro, né? Vai se repetir essa palavra de choro aqui. E não é para menos, a situação é dramática realmente.
E aí, o que é que acontece? E elas disseram, não, iremos com a senhora para junto do seu povo. Mas Noemi disse, voltem minhas filhas, por que vocês iriam comigo? Vocês acham que eu ainda tenho filhos no meu ventre para que se casem com vocês? Noemi está falando aqui da lei do levirato. A gente depois vai falar dessa lei. Hoje a gente já pegou muita informação além do livro de Ruth, mas a lei do levirato é uma lei que dizia que se existe uma viúva, o irmão do marido da viúva precisava assumir ela. E aí ela vai lembrar dessa lei e vai dizer o seguinte, olha, ainda que eu tenha um filho, que seja irmão dos que morreram, vocês iriam esperar para eles se casarem com você? A ideia... Mais na frente a gente vai entender melhor a lei do levirato, beleza? Eu não vou trabalhar isso aqui, porque eu acho que eu já peguei alguns conceitos muito fora do livro de Ruth, mais que para explicar o livro de Ruth. Então, seguindo, olha o que ela vai dizer no verso 33, no finalzinho do verso 33. Perdão. 13, me perdoe, 13. Obrigado. Para mim é mais amargo do que para vocês, pois a mão do Senhor voltou-se contra mim. Então o que é que ela está dizendo? Olha, a minha amargura aqui é porque a mão do Senhor se voltou contra mim. Além de toda a situação, ainda tem a mão do Senhor contra mim. Cara, é muito pesado isso. E aí... Mais uma vez, versículo 14, então de novo choraram em alta voz, Orfa com um beijo se despediu da sua sogra, Ruth, porém, se apegou a ela. Então Noemi disse, veja, sua cunhada voltou para o seu povo e para os seus deuses, vá você também com ela. Como é que está aqui? Está assim, né? Voltando para o seu povo e para o seu Deus, volte com ela. Gente, já pensou um cristão dizer isso? Um servo de Deus, uma serva de Deus dizer isso? Olha, a outra foi para a idolatria, vai lá também. Imagina a amargura dessa mulher. O problema dela aqui é com Deus. E tem gente que é amargurado com Deus. Uma vez eu estava conversando com um menino que foi abusado. E esse menino disse assim para mim, pastor, muitas vezes eu me perguntei, aonde estava Deus? Por que Deus deixou isso acontecer comigo? Só que ele falou isso para mim como já sendo uma página virada, como já sendo algo que ele tinha entendido e resolvido. Mas existe gente amargurada com Deus. Senhor, onde o Senhor estava? Por que o Senhor permitiu que isso acontecesse? E uma coisa que é lindo da Bíblia é que Deus tem misericórdia. Deus não lança fora. Deus ama e ponto. Claro, a gente vai ver que na frente o que é que Deus faz com essa mulher amargurada. Como Deus transforma a tragédia em bênção na vida dessa mulher amargurada. Como Deus transforma a amargura dela em alegria. Isso é pura graça e misericórdia. A provisão dele sendo muito maior do que a tragédia. A grande ideia do livro de Ruth é que Deus transforma uma tragédia pessoal e familiar numa bênção nacional e mundial. Deus transforma essa tragédia de uma família, de uma pessoa e de uma família, numa bênção nacional e mundial. Depois a gente vai ver isso. Mas Deus tinha no coração de Deus cumprir o plano dele de abençoar muita gente através dessa história. E muitas vezes quando a gente está passando por uma tempestade, né? A gente usou aí a ideia da âncora no começo. A gente não consegue ver que existe um plano para isso. Quando a gente está passando por uma amargura, a gente não consegue ver o final da história. E é normal. A gente não sabe o final da história.
mas a gente sabe quem é que está escrevendo essa história. Tem uma música que eu gosto muito, do Estênio Márcios, que até João Alexandre canta, que é a música do Tapeceiro. Não sei quem já ouviu. Se não ouviu, ouça. Ele vai dizer que minha vida é obra de tapeçaria, feita de cores alegres e coloridas, mais ou menos assim, que fazem contraste no meio das cores nubladas e tristes. Se você olha do começo, se você olha do avesso, nem imagina o desfecho. Ele vai dizer que a vida dele, Deus está tecendo a vida dele, a história dele, como uma obra de tapeçaria, como um tapete. E que existem cores alegres, mas existem cores nubladas e tristes. Mas que no final da história aquilo ali vai ficar lindo. Porque é Deus que está fazendo. Então é isso, gente. A gente não tem ideia do que Deus está fazendo com gente simples, com gente comum, com gente como a gente. E o que Deus pode fazer através da nossa história, da nossa vida, dos nossos traumas. É muito difícil quando a gente passa por um momento de dor, olhar e dizer assim, Deus está agindo. Deus tem um plano, inclusive, para essa dor. Deus não me esqueceu. Esse primeiro capítulo, ele nos convida a olhar a vida pela fé no Senhor, independente das circunstâncias. E, pasmem, é isso que uma moabita faz. Que mulher improvável. Que mulher incrível. Ruth. Lembrando, ela não é a personagem principal desse livro. Vocês sabem quem é o personagem principal do livro de Ruth? Deus. Deus é o personagem principal de toda a Bíblia. Ele nunca sai de cena. Ele sempre está agindo. A ideia não é falar das virtudes de Ruth. A ideia é falar da soberania do Senhor e do poder dele em transformar a tragédia em bênção. Mas vamos seguir, minha gente. Ruth, porém, respondeu, verso 16: não insista para que eu a deixe, nem me obrigue a não segui-la. Porque onde quer que você for, eu irei. Aonde quer que pousar, lhe pousarei. O seu povo é o meu povo, o seu Deus é o meu Deus. Gente, vocês lembram para onde Noemi mandou ela voltar? Para onde? Para os seus deuses. E ela diz, não, eu vou com a senhora. Porque eu agora pertenço a um povo. Eu agora, o Deus da senhora agora é o meu Deus. Isso aqui é a conversão de uma estrangeira, gente. A conversão de alguém improvável, tão sofrida quanto, de uma viúva. E olha, minha gente, ser viúva naquela época era difícil, viu? Porque mulher não trabalhava, não tinha sustento. Alguém que está esquecido, abandonado, de luto. Mas alguém que, apesar das tragédias e das dificuldades, encontra Deus. E está disposta a abandonar a sua parentela. Né? Porque Noemi insiste, volte lá para os seus pais. Vai lá, minha filha, casa de novo. Seja feliz, volta lá para a Babilônia, lá para os seus deuses lá. Babilônia é a forma de expressão, né? Mas volta lá para os seus ídolos lá. Ela não. O seu Deus é o meu Deus. Ela foi buscar refúgio no Deus de Israel. E isso é uma coisa que a gente precisa fazer. Não há lugar mais seguro, gente, para a gente buscar refúgio do que no Senhor. Mesmo em meio a uma tragédia, não importa ela qual seja. Quando a gente busca refúgio no Senhor, a gente encontra paz e segurança. Anote isso, a gente vai ver durante o livro isso. Quando buscamos refúgio no Senhor, encontramos paz e segurança. E aí ela vai dizer, onde você morrer, eu morrerei e serei sepultada. Que o Senhor me castigue, se outra coisa que não a morte me separar de ti. Ela não jura mais pelos deuses dos pais dela,
pelos deuses da nação dela. Cada nação tinha um deus. Não, ela jura em nome do Senhor. Ela se identifica com o povo do Senhor. E ela fala do Senhor. Então, o que é que acontece, minha gente, para a gente caminhando para o fim? Elas chegam lá em Belém, na casa do pão. E aí, olha só, versículo 18. Quando Noemi viu que Ruth estava mesmo decidida a acompanhá-la, deixou de insistir com ela. Ambas se foram até que chegaram a Belém. E aconteceu que ao chegarem ali, toda a cidade se comoveu por causa delas. Olha a graça de Deus aqui, gente. A cidade se comoveu por causa delas. Houve uma comoção naquela cidade. A cidade não recebeu elas. Olha aí, ó. Veio com o rabinho entre as pernas. Foi morar lá com o inimigo do nosso povo. E aí se deu mal. Não. A cidade usou de misericórdia com ela. Deus usou a cidade, que inclusive Belém é uma cidade incrível. Uma das sacadas desse livro também é que Belém é uma cidade diferente de outras. Porque Belém é uma cidade da tribo de Judá, onde o Salvador do mundo nasceria ali. Os homens de Belém parecem ser mais piedosos do que o restante dos israelitas. Mas enfim, vamos mais na frente que a gente vê isso. Mas aí houve uma comoção, então as mulheres perguntam, essa não é Noemi? E ela dizia, não me chame de Noemi, mas de Mara, porque o Todo-Poderoso, mais uma vez, me deu muita amargura. Quando saí da terra eu era plena, mas o Senhor me faz voltar de mãos vazias. Como é que ela era plena se ela estava com fome? A plenitude não tem a ver com estar de barriga cheia. A plenitude não tem a ver só com coisas materiais. Ela saiu com a sua família e voltou sem ela. Como a família é importante, né, gente? Mas ela saiu do povo de Deus. Ela saiu, digamos assim, do lugar maravilhoso de Deus. A gente pode pensar que é como se, humanamente falando, é como se ela tivesse saído da onde ela não deveria ter saído. Claro que quando a gente enxerga a história como um todo, a gente vê que há uma soberania de Deus em tudo isso. Mas ela diz, olha, eu saí daqui plena. Na visão de Noemi agora, é como se ela dissesse, eu saí de onde eu não deveria ter saído. Eu tinha tudo, mesmo não tendo nada. E é isso, gente. Mesmo sem a gente ter nada, se a gente tem um Senhor, a gente tem tudo. E é isso. Então ela vai falar da amargura dela contra Deus, mais uma vez. O Senhor me fez voltar de mão vazia, verso 21. Porque então querem me chamar de Noemi, se o Senhor deu testemunho contra mim e o poderoso me afligiu. Então assim, gente, Noemi significa agradável, Mara significa amarga. Ela disse, olha, eu não sou agradável, eu sou amarga. E é por causa de Deus. Que amargura de Noemi, Amargurada com o Senhor. Mas o que é que o Senhor faz? O Senhor age com graça. E onde está a graça de Deus? Também no verso 22. Olha o que é que diz. Foi assim que Noemi voltou da terra de Moabe, com Ruth, sua nora moabita. Então chegaram a Belém, no começo da colheita da cevada. Ela chegou no momento certo. No momento que havia provisão. No momento propício para elas terem o sustento. A gente vai ver mais na frente isso, mas na palavra de Deus havia na palavra de Deus, no livro de Deuteronômio, principalmente, havia leis que protegiam as viúvas, os pobres e os estrangeiros.
protegia da fome. Então tem uma lei que a gente vai tratar mais na frente, que é importante a gente saber como essa palavra chegou aos primeiros ouvintes. Tinha uma lei que é a lei da respingadura, que essa lei dizia o seguinte: quando você for fazer colheita, você vai lá com seu, digamos assim, seu saquinho, né? E vai lá colhendo lá, vamos pensar que milho. E se cair alguma espiga no chão, não apanha. Deixa para a viúva, para o órfão, para o estrangeiro, para quem precisa, para o pobre. Então, essa lei amparava as pessoas, e aí amparava as pessoas carentes, as pessoas necessitadas no povo de Deus. E aí a gente vê que no tempo da colheita da cevada, chega Noemi e Ruth. A graça de Deus não desamparou aquelas mulheres. A graça de Deus, nessa história, na minha história e na sua história, é maior do que qualquer tragédia. E ela chegou na plenitude dos tempos. A gente tem algumas coisas para pontuar, para finalizar essa mensagem. Bem, a gente pode entender o seguinte, que Elimeleque tomou algumas decisões contrárias à palavra de Deus, indo para Moabe, levando a família dele, fugindo, e nessa fuga encontrou a morte, buscando a provisão e não um provedor. Ele tomou algumas decisões erradas. E uma coisa que a gente precisa aprender desse texto também: como têm sido as decisões que nós temos tomado? Nós temos tomado decisões com base na palavra de Deus ou com base nas circunstâncias que a gente tem vivido? A gente tem buscado mais a provisão ou o provedor? É uma tentação grande, gente. A gente fixar os olhos naquilo que vemos. É uma tentação grande a gente viver conforme as circunstâncias, esquecer do que a palavra de Deus diz, ou não consultar o Senhor em relação a essas coisas, em relação às decisões que tomamos na vida. E esse livro de Ruth, esse primeiro capítulo nos lembra que nós precisamos tomar decisões com base na palavra do Senhor e não nas circunstâncias. Precisamos viver pelo que cremos, não pelo que vemos. E a primeira coisa para a gente pensar nisso aqui. Segunda coisa é o seguinte: a gente tem confiado em Deus, a gente tem buscado refúgio em Deus, mesmo no meio das tragédias, mesmo quando o caos abate a gente, quando a gente recebe a notícia de desemprego, de demissão, ou quando a gente se vê numa situação desesperadora. Temos buscado em Deus refúgio, temos confiado no Senhor de verdade? São perguntas que esse primeiro capítulo salta a nós. Ou será que nos mantemos numa postura de estar amargurados com Deus, culpando a Deus, sem saber como será o desfecho, sem saber o que Ele fará? Calma, confia, Deus está trabalhando. Por mais que não pareça, por mais que todas as circunstâncias apontem contra, Deus está trabalhando. Pastor, eu pequei, pastor. O seu pecado não pegou Deus desprevenido. Deus age apesar do seu pecado. Pastor, o que eu estou sofrendo hoje é a consequência do meu pecado. Tudo bem, o Senhor ainda é soberano. E o plano dele ainda está de pé. O plano dele está de pé. Deus usa gente improváveis para cumprir o seu plano aqui na terra. Deus usou uma mulher super improvável, esquecida, excluída, que se sentia inclusive amargurada com Deus. Deus continua trabalhando apesar de nós. E nós precisamos confiar nele.
Para a gente finalizar, queria tentar trazer aqui o resumo desse texto, né? O que a gente chama de grande ideia, que é o seguinte: a soberania e a bondade de Deus usam uma tragédia nacional e pessoal para oferecer a Ruth, uma estrangeira, uma escolha de fé. A soberania e a bondade de Deus usam uma tragédia para oferecer a Ruth, uma estrangeira, uma escolha de fé. Gente, eu estava estudando esses dias o livro do profeta Jonas e tenho mergulhado junto com Jonas, literalmente. E no capítulo 2, no capítulo 1 de Jonas, Jonas foge de Deus. Tenta, né, fugir de Deus. É impossível fugir de Deus. E ali a palavra do Senhor vem a Jonas para Jonas pregar contra Nínive, e Jonas toma um caminho diferente. Ele tenta fugir de Deus, ele vai para uma região oposta, tenta ir para Tarsis, onde hoje é a Espanha. E ali Deus levanta uma tempestade, e literalmente para impedir o profeta de chegar ao seu destino, enfim. E nessa ocasião da tempestade, Deus manda uma tempestade muito forte, a ponto do barco de Jonas quase quebrar. E ali os marinheiros se desesperam e cada um fica clamando ao seu Deus. Até que eles lançam uma sorte, que é um negócio totalmente pagão, e a sorte cai para Jonas, como sendo Jonas o responsável por aquela tempestade. E perguntaram: Jonas, é você que é responsável por isso? Ele vai dizer: eu sou hebreu, eu sou do povo de Deus, eu sou temente a Deus que criou a terra e o mar. E isso está acontecendo por minha causa. E os caras começam a se converter. No meio daquela confusão ali, eles começam a deixar de clamar aos seus deuses e começam a clamar a Deus. A desobediência de Jonas. Bem, a desobediência também é uma tragédia. Mas a desobediência de Jonas, ainda assim Deus usou a desobediência de Jonas para dar àqueles marinheiros a oportunidade de crer nele. E é isso. Deus usou aqui uma tragédia. Deus usou a desobediência de Elimeleque para tecer o seu plano na história. Deus usou uma família improvável, uma tragédia terrível, para dar a uma estrangeira, alguém improvável também, a oportunidade de crer nele. Deus está agindo, gente. Deus está agindo. E Deus não precisa de nós para agir. Deus age em nós e através de nós. Queira você ou não, somos dele. Pertencemos a ele. A terra é do Senhor e tudo que nela há. Então o convite de hoje, minha gente, é para a gente confiar em Deus. Não importa o que está acontecendo com a nossa vida. Não importa a tragédia. Não importa se a nossa âncora partiu. Ele continua sendo dono dos mares. Ele tem um porto seguro para o nosso coração atracar. Confie no Senhor, independente das circunstâncias. Inclusive circunstâncias que virá. Talvez você está hoje aqui pensando: poxa, mas está tudo bem, na minha vida não tem nenhuma tragédia. Eu não estou dizendo que vai ter tragédia na tua vida, mas pode ter. Acontece, gente. Confia no Senhor. Ele sabe o que está fazendo. Ele sabe cuidar dos seus filhos. Queria convidar você agora para falar com o Senhor. Não sei se você está como Noemi, amargurada ou amargurado com algo que talvez tenha acontecido na sua vida, com seus pais, não sei. Queria convidar você a falar com Deus. Deus não joga você fora porque você sente isso.
Deus quer que você confie nele. E se você tem tomado decisões da sua vida sem ser com base na palavra, Ele está te convidando para que você viva a sua vida com a âncora firme e segura, que nunca vai se partir, nunca vai deixar você no meio da tempestade. Vamos orar. Pai Santo, a Tua palavra é a verdade. E como é maravilhoso saber que o Senhor age, mesmo no meio do turbilhão da tempestade. Como é maravilhoso saber que mesmo quando todas as circunstâncias falham, dão errado, o Senhor continua sendo bom. O Senhor continua cuidando de nós. A Tua graça continua chegando aos nossos ouvidos, dizendo que há provisão, que há sustento, que há vida e que há um plano muito maior do que as tragédias pessoais e familiares que temos. Perdoa os nossos pecados, Jesus. Perdoa, Senhor, todas as vezes que a gente toma decisões com base nas circunstâncias. Perdoa todas as vezes que fazemos o que achamos que é certo. Todas as vezes que fugimos do Senhor, em vez de nos arrepender. Perdoa-nos todas as vezes, Senhor, que queremos resolver um problema espiritual de forma simplesmente física. Seja com terapia, seja com remédio, seja com dinheiro, com trabalho, ocupando tempo ou qualquer outra coisa. Segura na nossa mão, Senhor. Enche-nos da Tua paz. Da paz que o Senhor é o Senhor da história e que o Senhor está cuidando de tudo e que nas Tuas mãos há segurança, paz, certeza e vida eterna. Nos entregamos a Ti. Tu és a nossa única esperança. Tu és a âncora segura, onde o meu coração está amparado, onde o meu coração está firmado. Em nome de Jesus, abençoa nossos irmãos que estão aqui. Obrigado por esse livro tão precioso da Tua palavra. Obrigado porque o Senhor se revela nas circunstâncias e Tua soberania está em tudo, transformando as nossas tragédias em bênçãos, transformando as nossas experiências amargas em testemunhos de fé, de graça e do Teu amor, da Tua soberania. Te amamos, Senhor. Não deixa a gente estar amargurado contigo, não. Perdoa, Pai. Perdoa a nossa incredulidade. Nos faz simplesmente calar e confiar, ainda que a gente não esteja entendendo agora o que o Senhor está fazendo. Nos ajuda a confiar, porque o Senhor está fazendo. Tu és o Senhor da história. Em nome de Jesus. Amém.